Desde muito jovem, Boruto Uzumaki aprendeu o que significava viver na sombra de um herói. Enquanto no passado Naruto buscava atenção através de travessuras, tentando provar que era mais do que o portador da 9 caudas, Boruto fazia o mesmo, mas por um motivo bem diferente. O filho do Hokage queria ser visto como alguém além do filho do salvador do mundo ninja. O peso do sobrenome Uzumaki o acompanhava em cada passo. E, ironicamente, para se afastar da imagem do pai, Boruto chegou a rejeitar o próprio caminho ninja. Ainda assim, mostrava-se um aluno brilhante, naturalmente talentoso. Sem compreender como, despertou um poder misterioso em seus olhos, o Jogan, um doujutsu raro que sem saber, mudaria o rumo de sua vida. Foi graças a esse olho que Boruto enfrentou a primeira grande ameaça à vila em anos de paz, defendendo Konoha com coragem. Depois disso, acreditou que seu pai finalmente lhe daria mais atenção, que dedicaria tempo à família. No entanto, Naruto via todos os habitantes da vila como seus filhos, e ao tentar proteger a todos, acabou não estando presente para ninguém, nem mesmo para Boruto. Essa ausência o feriu profundamente. Enquanto via o mundo inteiro venerar o Hokage, Boruto sentia crescer dentro de si uma mistura de raiva e inveja. Só um homem parecia indiferente à aura de Naruto, Sasuke Uchiha. Quando soube que o chamavam de Hokage das Sombras, e que ele era quase tão poderoso quanto seu pai, Boruto o escolheu como modelo. Pediu que se tornasse seu mestre, mesmo já tendo Konohamaru como instrutor. Sasuke, observando o garoto, reconheceu nele a mesma chama que um dia viu em Naruto. Aceitou treiná-lo, mas logo percebeu o ressentimento que Boruto nutria pelo pai. Durante os treinos, falou com firmeza que se Boruto quisesse entender a força de Naruto, precisava conhecer sua história, enfatizando que Naruto foi um garoto fraco e solitário que, mesmo cheio de falhas, se tornou Hokage sem nunca desistir. Pouco tempo se passou e o clã Otsutsuki atacou. Boruto descobriu que as antigas ameaças do mundo ninja eram reais. Sentiu medo, pela primeira vez, e compreendeu o peso que Naruto carregava. Seu pai se sacrificou para salvar a todos e acabou capturado. Com a mãe hospitalizada e a vila em caos, Boruto foi dominado pelo arrependimento. Percebeu o quanto havia se enganado ao desprezar Naruto. Nesse momento, Sasuke o procurou. Com a serenidade de um verdadeiro mentor, fez o moleque mimado entender um pouco da solidão que Naruto havia sentido por tantos anos. Ao ver a determinação do garoto em resgatar o pai, o convidou para a missão perigosa. Juntos com os outros Kages, elaboraram o plano de resgate. Antes de partirem, Sasuke contou ter sido derrotado por Naruto no passado, e declarou que ao olhar para Boruto via alguém destinado a superá-lo. Então, entregou-lhe sua bandana, símbolo de confiança e herança. Durante a batalha, os Kages conseguiram libertar Naruto e conter temporariamente os Otsutsukis. Sasuke permaneceu ao lado de Boruto, guiando-o, reconheceu que o garoto já havia deixado de ser uma criança, e agora era um verdadeiro ninja. Naruto, ao vê-lo, pediu desculpas por tê-lo negligenciado. Disse que quando jovem, também foi rebelde e difícil. Boruto respondeu que queria saber mais sobre o pai, e Naruto prometeu contar tudo, brincando que sua história tinha muito enchimento. Logo em seguida, pai e filho lutaram juntos. Sasuke e Naruto deram tudo de si antes de serem capturados novamente, mas Sasuke confiava em Boruto, e o garoto não o desapontou. Criou um Rasengan diferente, invisível no ar, surpreendendo Momoshiki. O próprio Sasuke explicou que aquela técnica havia nascido por acaso durante os treinos. Pouco depois, Boruto formou um gigantesco Rasengan ao lado do pai e o lançou contra Momoshiki, acertando-o em cheio. Antes de morrer, o inimigo interrompeu o tempo para falar apenas com ele. Disse que dentro de Boruto agora existia o poder dos Otsutsukis, e que um dia, seus olhos lhe tirariam tudo o que amava. Momoshiki foi derrotado, mas o perigo permaneceu. Sem saber, Boruto havia recebido karma, uma marca deixada em sua palma. Ele notou aquele pequeno ponto escuro, sem entender seu significado. Sasuke, por sua vez, o alertou para ficar atento e procurá-lo se algo estranho acontecesse. Após aquele ocorrido, Boruto passou a compreender melhor o verdadeiro papel de um ninja. Essa nova perspectiva aproximou pai e filho, mesmo que ainda houvesse ruídos entre eles. Na academia, formaram-se os times, e Boruto acabou no novo time 7, junto de Sarada Uchiha Mitsuki, sob a liderança de Konohamaru. Sarada sonhava em se tornar Hokage, inspirada por Naruto. Boruto, por sua vez, via em Sasuke o exemplo do guerreiro das sombras, aquele que protege sem ser visto. Entre os três, nasceu o pacto de que ela seria a futura Hokage, e ele, o escudo invisível que garantiria sua segurança. Durante um tempo, tudo parecia tranquilo, até que em uma das missões, o karma dentro de Boruto se manifestou pela primeira vez. Uma dor lancinante o percorreu, e as marcas negras começaram a se espalhar por seu corpo, paralisando-o. O inimigo que enfrentava reconheceu imediatamente aquele símbolo amaldiçoado, mas seu erro foi subestimá-lo. Sasuke interveio, e percebendo que o homem sabia de algo, o capturou para obter respostas. Sob interrogatório, o prisioneiro revelou ter visto marcas semelhantes em uma organização secreta. Disse que fugiu antes que o descobrissem, pois seus integrantes eram poderosos demais. Aquela facção, como sabemos, era Kara, um grupo composto por Vitor, Boro, Delta, Kashin Koji, Amado, Code e o líder Jigen. Este último buscava reencarnar em outro corpo para cultivar a árvore divina e consumir o fruto do chakra. Amado, o cientista do grupo, aprimorava os corpos de seus companheiros com tecnologia e genética, implantando até fragmentos de células de Shibai Tsutsuki, um ser divino do clã.
Localizá-los era quase impossível. Com o tempo, o destino tratou de cruzar o caminho de Boruto com o deles. O primeiro confronto aconteceu quando o time 7 foi emboscado por Koji Kashin. Konohamaru percebeu de imediato o perigo que enfrentavam e partiu para o combate. Ambos executaram o Rasengan, e as técnicas colidiram violentamente. Em poucos instantes, Koji provou sua força, envolvendo Konohamaru em chamas intensas. Boruto, desesperado, ouviu os gritos do mestre sendo consumido pelo fogo. O desespero despertou novamente o karma dentro dele, mas dessa vez, em vez de ser dominado, Boruto usou o poder a seu favor, absorvendo as chamas e salvando Konohamaru. O que ele não sabia era que Koji desejava justamente ver isso. Seu objetivo era confirmar o estado do selo de Momoshiki, pois o próprio Jigen possuía um karma semelhante. Seu intuito era medir o avanço da marca de Boruto, comparando-a ao do receptáculo de seu líder. Enquanto a cara avançava com seus planos, uma traição interna fez Jigen perder o receptáculo escolhido para sua reencarnação, um garoto chamado Kawaki. O destino novamente interferiu, e o time 7 foi quem o encontrou. Boruto notou de imediato a marca idêntica à sua. Quando despertou, Kawaki mostrou-se agressivo e desconfiado. Ninguém conseguia tirar informações sobre o karma nem sobre a cara. Pouco depois, um membro do grupo apareceu para resgatá-lo, e durante a luta, o selo de Kawaki reagiu, fazendo de Boruto ressoar. Após obliterar seu oponente, Kawaki desmaiou e foi levado para Konoha. Naruto, compreendendo o perigo que o garoto corria, decidiu acolhê-lo em casa para protegê-lo. Boruto se irritou, acreditava que o pai estava colocando a família em risco por um desconhecido perigoso. Porém, as palavras de Naruto ecoaram em sua mente. Ouviu como seu pai também foi rejeitado por carregar um poder incomum, e por isso, Boruto decidiu não cometer o mesmo erro. Saiu do quarto, encarou Kawaki, e mesmo lhe dando as boas-vindas, não escondeu sua desconfiança. Num excesso de raiva, Kawaki, que estava ali contra sua vontade, quebrou um vaso da pequena Himawari, o que fez a menina chorar. Boruto exigiu que ele pedisse desculpas. Envergonhado, Kawaki cedeu. Ainda assim, os dois se mantiveram distantes, unidos apenas pelo desejo de se livrar do karma. Kawaki propôs uma trégua para encontrarem juntos um modo de remover o selo, mas Boruto recusou. Dizia que o perdão viria apenas quando ele restaurasse o vaso quebrado da sua irmãzinha. Naruto, tentando aproximá-los, passou a treiná-los juntos. No primeiro duelo, Boruto enfrentou o pai enquanto Kawaki observava. Ele instruiu a Boruto a utilizar o karma, e ativou o seu para forçar a ressonância entre ambos. Com isso, Boruto ficou muito forte, mas a experiência de Naruto o fez vencer a luta. Observando a relação de pai e filho, Kawaki começou a desejar algo que jamais teve, um laço familiar. Naquele mesmo dia, recolheu do lixo os pedaços do vaso de Himawari e começou a reconstruí-lo. Esse gesto comoveu Boruto, que finalmente aceitou fazer uma aliança verdadeira com ele. Os dois decidiram treinar juntos e enfrentar o fardo do karma lado a lado. No treinamento seguinte, o embate foi intenso desde o início, com ambos liberando o poder do selo. Kawaki, compreendendo que aquilo não os levaria a lugar algum se não lutassem para valer, lançou uma rajada devastadora de poder em Boruto, que tentou absorvê-la, mas acabou ferido. Naruto encerrou a sessão e pediu que ambos fizessem o selo de reconciliação. No momento em que suas mãos se tocaram, Momoshiki tomou o controle de Boruto por um instante, curando suas feridas instantaneamente. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, Delta, outro integrante da Cara, invadiu o local. Naruto quis enfrentá-la sozinho, mas em determinado momento ela conseguiu usar Himawari como refém. A visão da irmã em perigo fez o karma de Boruto se ativar violentamente. Ele atacou Delta com um Rasengan, que foi absorvido por ela. A inimiga tentou aproveitar a distração de Naruto para matá-lo junto com a filha, mas Kawaki sacrificou o próprio braço para protegê-los. O gesto marcou o início de um laço verdadeiro. Após derrotarem Delta, levaram Kawaki de volta à vila. O braço perdido foi substituído por um membro protético, que funcionava graças ao chakra de Naruto. Em gratidão, Kawaki decidiu abrir seu coração. Confessou que Jigen foi o responsável por lhe conceder o karma e revelou que só poderiam descobrir a verdade enfrentando-o. Boruto então se aproximou dele com um sorriso sincero, disse que fariam isso juntos como irmãos. Mas a paz durou pouco. Pouco tempo depois, os dois selos começaram a reagir simultaneamente, e de um portal que se abriu no ar, Jigen surgiu na casa dos Uzumakis. Boruto sentia uma inquietação crescente, um pressentimento difícil de ignorar. Algo em seu peito dizia que Kawaki estava em perigo, e sem pensar duas vezes, ele correu em direção de casa. Ainda assim, chegou tarde. Jigen já havia se transportado Naruto para outra dimensão, onde os dois junto com Sasuke travavam uma batalha intensa. A única certeza de que seu pai ainda estava bem vinha do braço de Kawaki. Aquele membro mecânico só funcionava enquanto o chakra de Naruto fluísse através dele. Por isso, Boruto se agarrou à esperança e esperou. Mas o que temia aconteceu. O braço parou de responder. Pouco depois, Shikamaru e sua equipe chegaram. Shikamaru acreditava que Naruto havia sido bondoso demais com o garoto, e agora que o Hokage estava ausente, o melhor seria forçar respostas, descobrir tudo sobre a Cara e o karma, nem que fosse à força. Boruto tentou intervir, mas não conseguiu mudar a decisão do conselheiro. Então, algo inesperado ocorreu. O braço de Kawaki voltou a emitir chakra. Tomado pela urgência, ele e Boruto uniram forças e abriram um portal dimensional para buscar Naruto. Shikamaru tentou impedi-los, insistindo
sentindo que não havia plano algum, mas as sombras que lançou foram absorvidas pelo forasteiro. Determinados, Boruto, Kawaki, Sarada e Mitsuki atravessaram o espaço e desapareceram. Na nova dimensão, Boruto logo percebeu que seu pai estava selado dentro de uma estrutura. O guardião era Boro, membro da Kara, cuja força e regeneração pareciam ilimitadas. Quebrar o selo era impossível, se o fizessem à força, Naruto morreria. Assim, o time 7 iniciou a luta. O primeiro Rasengan de Boruto falhou, e ele e Kawaki acabaram envenenados. Mitsuki rápido, criou um antídoto no calor do momento, salvando ambos. Eles então reformularam o plano. Sob a liderança de Sarada, montaram uma nova estratégia. Ela criou a brecha necessária para que Boruto concentrasse o poder do Karma junto ao de Kawaki e lançasse um Rasengan amplificado, atingindo Boro em cheio. Mesmo ferido, o inimigo se ergueu. Furioso por tê-los subestimado, mudou de foco e anunciou que mataria o Hokage. Os garotos resistiram bravamente até que Sarada finalizou com um golpe decisivo. Com o inimigo abatido, Boruto e Kawaki conectaram novamente seus karmas, rompendo o selo e libertando Naruto. Mas o alívio durou pouco. Boro retornou em uma forma grotesca, e avançou como se Boruto fosse seu único alvo. E então o inesperado aconteceu. O corpo de Boruto foi tomado. Envolto em uma aura intensa, flutuou acima do campo de batalha. Boro percebe que não era mais o mesmo. Momoshiki havia assumido o controle. Sob o domínio do Otsutsuki, Boruto exibia um poder avassalador. Momoshiki, falando através dele, notou que o chakra do garoto estava quase esgotado. Aproximou-se do corpo de Naruto e absorveu sua energia, usando-a para aniquilar Boro com um Rasengan colossal. Antes de desaparecer, disse que ainda não era o momento de Boruto perder tudo, e então devolveu o controle ao corpo. Quando voltaram à vila, Naruto despertou. Tudo parecia tranquilo, mas Boruto não lembrava de nada. Kawaki relatou o que havia acontecido. Enquanto isso, Sarada e Mitsuki informaram Sasuke sobre o ocorrido e sobre a revelação de Boro. Boruto era o receptáculo de Momoshiki. Sasuke analisou tudo com frieza. Concluiu que o Karma era uma técnica dos Otsutsukis, um método para reencarnar em novos corpos. Momoshiki havia escolhido Boruto, assim como Jigen fazia com Kawaki, mas os ventos da sorte ainda sopravam a favor da Folha. Amado decidiu trair Jigen. Seu verdadeiro objetivo sempre fora destruir o líder, e finalmente julgou o momento certo para agir. Refugiou-se na vila trazendo informações sobre o Karma e um plano para eliminar Jigen, com a ajuda de Kashin Koji, que naquele instante travava uma batalha mortal contra o inimigo. Durante o confronto, revelou-se que o corpo de Jigen era apenas um recipiente temporário para o verdadeiro ser dentro dele, o Otsutsuki Shiki. O corpo humano do monge não suportava seu poder, e por isso ele planejava tomar o de Kawaki. O plano de Amado, no entanto, funcionou. Koji forçou Ishiki a reencarnar no corpo de Jigen, encurtando sua vida, já que o hospedeiro estava enfraquecido. Assim, o karma de Kawaki desapareceu, pois um Otsutsuki não pode dividir múltiplos corpos ao mesmo tempo. Mas a ameaça não havia terminado. Ishiki partiu imediatamente em direção à vila para recuperar Kawaki e marcar nele um novo selo. Naruto enfrentou o invasor, enquanto Sasuke se aproximou de Boruto com um plano arriscado. Como mestre, Sasuke propôs algo que Naruto jamais aceitaria: envolver Boruto diretamente em uma missão suicida. Explicou que aquele inimigo não era apenas forte, estava desesperado. Perguntou se Boruto estava pronto para morrer em combate. Sem hesitar, o garoto respondeu que sim. Com a bandana de Sasuke presa na testa, Boruto partiu ao lado do mentor. Juntos, executaram um plano silencioso e arrojado. Foi Boruto quem transportou Ishiki para outra dimensão, afastando-o de Kawaki. Pouco depois, Naruto e Sasuke chegaram ao campo de batalha. Ishiki concentrou sua atenção em Boruto. Percebeu que o karma de Momoshiki já estava 80% liberado. Sasuke tentou protegê-lo, mas foi lançado entre os escombros. Boruto correu para ajudá-lo, e nesse meio tempo, Ishiki mobilizou o corpo de Naruto. Quando Boruto libertou o mentor, o inimigo desferiu outro golpe, e Sasuke se colocou na frente, ficando gravemente ferido. Vendo o mestre em perigo, Boruto agiu por instinto, colocou-se como escudo, obrigando Ishiki a detê-lo. Ele sabia que Otsutsuki precisava mantê-lo vivo, era essencial para o plano. Recorda o que ouviu de Boro: Ishiki precisava oferecer outro Otsutsuki ao 10 caudas para dar continuidade ao ritual, e Boruto seria esse sacrifício. Enfurecido por ter sido desafiado, Ishiki começou a quebrar os ossos de Boruto, tentando arrancar-lhe o grito de dor. No entanto, Naruto irrompeu com um novo poder, um modo inédito, resultado de sua última reserva de energia vital. Boruto observou, horrorizado e orgulhoso, o pai arriscar a própria vida para derrotar Ishiki. Mesmo assim, o inimigo resistiu. Usando o chakra que ainda restava em Naruto, ele invocou Kawaki até aquele campo de batalha, já que o braço protético ainda continha parte da energia do Hokage. Naruto nada mais podia fazer. Felizmente, o tempo de Ishiki se esgotou, e ele desintegrou diante deles. Acreditavam que tudo havia terminado, mas não. Momoshiki voltou a assumir o corpo de Boruto. Em segundos, destruiu o Rinnegan de Sasuke. Declarou que Kawaki ainda não estava livre do destino que o aguardava. Kawaki tentou conter o inimigo, mas Momoshiki era rápido demais e o apunhalou com uma kunai, explicando que tanto ele quanto Boruto já eram 80% Otsutsuki. Sasuke entrou na batalha e percebeu um padrão: Momoshiki tomava o controle sempre que Boruto estava exausto. No entanto, ao baixar a guarda foi repelido por um Rasengan. Nesse instante,
noite, Kawaki teve uma ideia extrema. Sabendo que Momoshiki precisava dele vivo, incendiou o próprio corpo. Instintivamente, o Otsutsuki absorveu as chamas, abrindo uma brecha para que Boruto retomasse a consciência. Ele arrancou o chifre que brotou de sua cabeça e finalmente recuperou o controle. Logo depois, Boruto segurou a mão do pai, que depois de uma despedida dolorosa despertou. Apesar do medo de usar o karma novamente, Boruto conseguiu abrir o portal de volta para Konoha. De volta à vila, Kawaki disse que sabia que Boruto conseguiria trazê-los de volta, e Boruto respondeu que quando Kawaki está com ele, sente que podia fazer qualquer coisa. Os exames médicos confirmaram o que todos temiam: Boruto e Kawaki realmente haviam se tornado 80% Otsutsukis, e nada poderia mudar esse fato. Amado desenvolveu um braço biológico para Kawaki, e o garoto poderia se libertar da dependência de uma prótese. Contudo, o cientista aproveitou a cirurgia para realizar algo muito mais complexo. Por seus próprios propósitos, ele inseriu escondido em Kawaki um novo selo de karma. O objetivo do cientista era reencarnar sua filha falecida, tentando devolvê-la à vida por meio do poder dos Otsutsukis. Pouco depois, ele revelou que Shiki, antes de morrer, havia deixado um herdeiro espiritual. Seu nome era Code, portador de um karma branco, uma anomalia rara que, embora incapaz de servir como receptáculo de reencarnação, preservava toda a força e a vontade do antigo Otsutsuki. Diferente do karma negro, o seu jamais se dissipou. Consumido pela lealdade, Code jurou cumprir o desígnio de seu mestre, entregar Boruto ao 10 Caudas e perpetuar o ciclo de destruição. A notícia espalhou-se como veneno. Em uma reunião de emergência, os 5 Kages chegaram a uma conclusão cruel: o risco era grande demais. Gaara foi direto, sugeriu a Naruto que considerasse eliminar o próprio filho antes que fosse tarde. As palavras o devastaram. Dentro dele, o Hokage e o pai travaram uma batalha silenciosa. Como líder, entendia a lógica impiedosa daquela proposta, mas como pai, era impossível aceitar a ideia de sacrificar o filho que jurou proteger. Sasuke, tentando aliviar aquele fardo, recordou a promessa que fez a Boruto: se Momoshiki tomasse o controle, ele mesmo o deteria. Naruto, tomado pela emoção, recusou-se a aceitar esse destino e prometeu encontrar outra saída. Decidido, procurou o filho. O olhar severo denunciava o peso da conversa. Naruto explicou que os Kages haviam decidido eliminar Boruto caso a transformação se completasse, e que o processo poderia levar de dias a meses. Ainda assim, jurou que jamais abandonaria seu filho. Boruto o abraçou, sentindo por um instante a segurança que só um pai poderia oferecer. Naquele momento, ele conseguiu dormir em paz. Entretanto, a solução não veio de promessas, e sim da ciência. Amado possuía uma fórmula experimental capaz de interromper a evolução do karma, a mesma que havia usado para retardar o avanço em Kawaki. Alertou, porém, que o medicamento era instável e podia ter consequências severas. Naruto deixou a decisão nas mãos do filho, e Boruto, sem hesitar, aceitou o risco. Contra todas as previsões, o tratamento funcionou e não apresentou nenhum efeito colateral imediato. A calmaria, contudo, durou pouco. Estranhas marcas começaram a surgir nas redondezas de Konoha, sinais da presença de Code. Kawaki advertiu Boruto sobre o perigo. Sabia que o inimigo era temido até mesmo pelos membros mais poderosos da organização Kara. Determinados a ficarem mais fortes, os dois começaram a treinar juntos, para que Boruto entendesse e dominasse seu karma. O treino, no entanto, rapidamente se transformou em conflito. Kawaki, obcecado pela ideia de proteger Naruto, via em Boruto uma ameaça latente, uma bomba prestes a explodir. O medo de perder aquele que considerava um pai o tornava impiedoso. Durante o combate, Boruto foi superado no início, mas reagiu, absorvendo um golpe e contra-atacando. As provocações de Kawaki o irritaram, levando-o a despertar o poder do karma e vencê-lo com força avassaladora. No fim, Boruto confessou seu temor, usava o karma apenas por necessidade, temendo ser dominado por Momoshiki. Ainda assim, estava disposto a arriscar tudo para proteger Konoha. Kawaki afirmou que se o pior acontecesse, ele mesmo poria fim nele com suas próprias mãos. Enquanto isso, Code se movia nas sombras. Liberto das restrições de Shiki, ele procurou os irmãos Eida e Daimon, criações de Amado que haviam sido descartadas. Com a habilidade de Eida, capaz de enxergar qualquer evento no mundo, Code traçou seu plano para invadir Konoha. Quando Kawaki percebeu que as defesas da vila não seriam suficientes, tomou uma decisão desesperada. Fugiu em silêncio, determinado a enfrentar Code sozinho e assumir toda a responsabilidade pela queda de Shiki. Acreditava que se morresse, pouparia a vila e Naruto. Ao notar sua ausência, Boruto seguiu seu chakra e o encontrou em meio à luta. Sem hesitar, uniu-se ao combate para conter Code até que reforços chegassem. Kawaki insistia que ninguém interferisse, especialmente Naruto. Durante o confronto, Boruto demonstrou sua resolução e ativou o karma novamente. Code reagiu com satisfação, exaltando o poder dos Otsutsuki, enquanto Boruto ignora e avança. Code movia-se rápido demais para ser atingido, e Boruto tentava alcançá-lo. Quando Boruto estava em apuros, Momoshiki tomou momentaneamente o controle de seu corpo. Por instantes, Boruto lutou contra a possessão e recuperou o domínio, conseguindo utilizar o poder do Otsutsuki sem perder a consciência. Kawaki se impressionou ao perceber isso, e Boruto admitiu que talvez o medicamento de Amado estivesse retardando a influência do inimigo. Os dois lutaram lado a lado, mas o esforço cobrou seu preço. O corpo de Boruto começa a falhar e ele se contorce de dor. Code aproveitou
aproveitou a brecha para tentar matá-lo. Foi nesse momento que o tempo pareceu parar, Momoshiki sendo responsável por isso. Revela a Boruto que a medicação apenas adiou o inevitável. Com o corpo de Boruto sob seu controle, ele lançou um Rasengan colossal que devastou metade da floresta. Cold escapou por pouco, ocultando-se em suas marcas. O Otsutsuki seguiu atacando, forçando o inimigo a usar Kawaki como escudo. Mesmo assim, Momoshiki o atingiu de longe com um golpe concentrado e o golpeou, ao mesmo tempo que agarra Kawaki. Ele o espanca quando estava prestes a quebrar seu braço. Shikamaru interveio com suas sombras. Naruto chegou logo depois, resgatando Kawaki no primeiro momento e colocando seu próprio corpo diante de um ataque devastador do Otsutsuki. Esse ato reacendeu algo em Kawaki. Ao ver o homem que considerava um pai arriscar a vida por ele, jurou que não deixaria isso acontecer. Despertou o karma novamente e absorveu o ataque. De longe, Eida informa Cold que Amado havia restaurado o selo de Kawaki durante a criação do novo braço, planejando usá-lo como arma. Momoshiki entendeu que Amado estava por trás disso. Declarou que no fim, Kawaki seria usado como ferramenta para alimentar o 10 Caudas. Kawaki, tomado pela fúria, lançou estacas e invocou blocos dimensionais, reproduzindo as habilidades de Shiki com precisão assustadora. Determinado, anunciou que faria o que fosse necessário para proteger Naruto. Momoshiki contra-atacou com um Rasengan, mas Kawaki o absorveu e respondeu, dando início ao confronto decisivo. Momoshiki investiu contra Kawaki, lançando uma sucessão de ataques rápidos. Kawaki reagiu de imediato, com uma técnica de fogo. O inimigo, no entanto, absorveu, forçando Kawaki a redobrar sua ofensiva. A luta os levou até os cubos, onde continuaram trocando golpes em igual intensidade. Nenhum dos dois parecia disposto a recuar. Em meio ao embate, Kawaki transformou o braço e o moldou em uma lâmina, porém Momoshiki interceptou e a lançou ao solo antes de arrancá-la do corpo do adversário. A batalha se tornou uma dança brutal. Num instante, Kawaki desaparece do campo de visão e surge atrás. Momoshiki reage e avança com um Rasengan, cuja colisão gerou uma explosão que sacudiu o solo. Kawaki manteve o ataque, manipulando blocos gigantes para esmagar o oponente até finalmente perfurá-lo. Momoshiki caiu, gravemente ferido, e Kawaki se preparou para eliminar de vez o corpo. Antes que isso acontecesse, Naruto interveio, protegendo o filho. O olhar de Kawaki era decidido. Via na morte de Boruto o único caminho para impedir que Momoshiki se libertasse. Naruto, dividido entre o dever e o amor paterno, hesitava. Para Kawaki, não havia escolha. Alguém precisava fazer o que Naruto jamais conseguiria. Nesse instante, Boruto recuperou a consciência. Ciente de que o remédio havia falhado e de que a qualquer momento poderia ser dominado pelo Otsutsuki novamente, aceitou o destino que o aguardava. Kawaki, fiel à promessa que fez, tomou para si o fardo de impedi-lo. Naruto tentou intervir, desesperado, mas Boruto o afastou, determinado a protegê-lo até o fim. Em seguida, Kawaki lançou o golpe decisivo e o corpo de Boruto tombou sem vida diante do pai. Naruto o segurou, tomado por uma dor que o fez revisitar, em flashes, toda a vida do filho, o nascimento, os sorrisos, as pequenas vitórias, até o silêncio frio daquele corpo imóvel. Porém, a tragédia não foi definitiva. Momentos depois, o corpo de Boruto reagiu. Ele despertou, para surpresa de todos, e Naruto o abraçou em lágrimas. Quando Shikamaru questionou o que havia ocorrido, Boruto mostrou uma marca profunda no peito. Nesse instante, o tempo parou. Momoshiki se manifestou, revelando que como único receptáculo, Boruto não podia morrer pois o levaria consigo. Ele enfatiza que devido ter alterado seu karma, conseguiu recuperar Boruto do ataque fatal, mas esse ato lhe cobrou um preço alto, sua própria reencarnação. Porém isso também transformou Boruto em um Otsutsuki completo, transformando-o num sacrifício perfeito para o Jubi. Boruto decidiu então usar esse poder para eliminar Cold. Momoshiki, entretanto, o advertiu sobre o risco, uma segunda morte seria definitiva. Ainda assim, Boruto encarou o aviso com desdém. Quando o tempo voltou a correr, explicou a Naruto como havia retornado à vida. Enquanto isso, Cold, exaurido pelo confronto com Kawaki, fugiu em retirada. Kawaki, ao descobrir que Boruto sobreviveu, reagiu com inquietação. Acreditava que enquanto o irmão adotivo existisse, Naruto e sua família permaneceriam em risco. Boruto, por outro lado, via sua própria existência como uma oportunidade de resistir e controlar o poder de Momoshiki. Essa diferença de visão destruiu o elo que ainda restava entre os dois. Mais tarde, Boruto conversou com Sasuke. O Uchiha reconhecia que estava ficando para trás, que sua força já não acompanhava as ameaças que cresciam ao redor, mas, percebendo a maturidade de Boruto, o reconheceu como verdadeiro ninja da folha e lhe entregou sua antiga bandana. A chegada de Eida e Daimon à vila mudou tudo. Movida por um interesse afetivo em Kawaki, Eida e seu irmão se aproximaram de Konoha. Daimon, dono de um poder capaz de refletir qualquer ataque, tornou qualquer confronto inviável. A solução foi mantê-los sob observação, tentando transformar a convivência em uma oportunidade de vigilância e aprendizado. No dia seguinte, antes de partir para sua missão, Boruto se despediu da família. Hinata, com sua preocupação de mãe, sentia que aquele adeus poderia ser o último. Enquanto seguia seu caminho, a voz de Momoshiki ecoou dentro de Boruto novamente. O Otsutsuki falava de um futuro inevitável, cheio de perdas e dor, no qual Boruto acabaria rendendo-se ao desespero. Ele previa o momento em que o jovem ninja desistiria de viver, o instante em que sua vontade se apagaria, abrindo
abrindo espaço para que o controle fosse tomado de vez. Durante a missão de vigilância sobre Eida, a presença silenciosa de Momoshiki dentro de Boruto se tornou mais inquietante do que nunca. O Otsutsuki demonstrava um fascínio pelo poder da jovem, intrigado com uma habilidade que nem ele conseguia compreender por completo. Em seguida, Boruto começou a ser atormentado por visões estranhas, imagens de si mesmo fugindo de Konoha, cercado por destruição e solidão. Momoshiki também presenciou essas visões e nelas percebeu a natureza real do dom de Eida. Prestes a revelar a verdade, foi interrompido por Kawaki, que, atento à expressão de Boruto, percebeu imediatamente que o garoto estava em comunicação com o inimigo interno. Esse episódio foi a faísca que acendeu a fúria de Kawaki. Exausto de viver sob o risco constante que Boruto representava, ele tomou uma decisão extrema. De volta a casa, confrontou Naruto com uma determinação fria e inflexível. Protegeria o Hokage a qualquer custo, mesmo que isso significasse eliminar o próprio Boruto. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Kawaki confinou Naruto e Hinata em uma dimensão isolada, prometendo trazê-los de volta apenas quando a ameaça fosse eliminada. A ausência do Hokage foi rapidamente percebida. Os sensores da vila detectaram o último vestígio de seu chakra, e todos se mobilizaram em direção ao local. Boruto também seguiu o rastro, mas Kawaki o aguardava no caminho, disposto a resolver tudo naquele instante. O confronto era inevitável, e Sarada chegou tentando intervir, mas Kawaki, cego pela convicção, a atacou sem hesitar. Boruto reagiu instintivamente, protegendo-a e pagando caro por isso, perdeu um olho. O combate atraiu outros ninjas, que conseguiram conter Kawaki por um breve momento. No entanto, Momoshiki interferiu, permitindo que ele escapasse. Para Boruto, essa fuga marcou o início da profecia de perda total anunciada pelo Otsutsuki. Kawaki, enquanto fugia, explorou o sentimento que Ida nutria por ele, manipulando suas emoções, convenceu-a a alterar as lembranças de toda a vila. Num piscar de olhos, a realidade foi reescrita. Kawaki passou a ser reconhecido como o verdadeiro filho de Naruto, enquanto Boruto se tornava o traidor, o assassino responsável pela morte do Hokage e de Hinata. Apenas Sarada e Sumire permaneceram imunes à ilusão, protegidas pelo desejo genuíno de Eida de manter com elas laços autênticos. O resto da vila se voltou contra Boruto. Sozinho e caçado, Boruto recusou a oferta de Momoshiki para assumir o controle de seu corpo em troca de sobrevivência. Nesse momento crítico, Sasuke surgiu e o resgatou, levando-o para os arredores de Konoha. As memórias do próprio Sasuke também haviam sido adulteradas, mas um detalhe o despertou para a incoerência. A bandana que ele havia dado ao filho do Hokage estava agora nas mãos de Boruto. Ciente da distorção, decidiu confiar em sua filha Sarada, que o convenceu de ajudá-lo. Boruto, ainda digerindo tudo, explicou a Sasuke que o conflito com Kawaki não era apenas uma batalha, mas um acerto de contas entre irmãos. Sasuke enxergou no olhar do garoto o mesmo brilho obstinado que um dia viu em Naruto. Pouco depois, Eida apareceu, abalada pela própria culpa. Admitiu não ter controle total sobre o poder que havia desencadeado e confessou arrependimento. A visão de Kawaki disposto a destruir tudo que dizia proteger a fez se afastar dele. Por isso, prometeu não revelar o paradeiro de Boruto enquanto ele permanecesse fora da vila. Boruto a agradeceu e partiu ao lado de Sasuke. Sua promessa era clara, retornaria mais forte e enfrentaria Cold. 3 anos se passaram desde então. Sob o treinamento implacável de Sasuke, Boruto transformou-se em um ninja mais forte, mas também mais introspectivo dado as circunstâncias. Durante uma pausa no treinamento, Boruto perguntou sobre Sarada. Sasuke contou que ela insistiu em ajudá-lo, e o turbilhão de emoções desse reencontro despertou nela o Mangekyou Sharingan. Ao testemunhar o novo poder da filha, Sasuke compreendeu que havia verdade naquilo que Sarada defendia. O treinamento seguiu até que o inevitável aconteceu. Cold retornou, acompanhado por criaturas grotescas criadas a partir do Jubi. Após herdar o Jubi de Shiki, ele percebeu que o corpo do monstro era grande demais para controlar e o fragmentou em incontáveis seres menores, os chamados Garras Sujas. Na batalha que se seguiu, Sasuke tomou uma decisão drástica. Para garantir a sobrevivência de Boruto, sacrificou-se sem hesitar, prendendo Cold tempo suficiente para que o discípulo escapasse. Boruto resistiu à ideia de abandoná-lo, mas entendeu que o mestre confiava nele para carregar o futuro. Fugiu apenas por instinto, prometendo voltar. Quando finalmente retornou, encontrou Sasuke aprisionado no tronco de uma árvore divina, transformado em mais uma vítima do inimigo. Diante daquela visão, Boruto amadureceu por completo. Não havia mais espaço para indecisão. Empunhou a katana de Sasuke, jurando libertar o mestre e impedir que o mesmo destino se abatesse sobre outros. Cold continuou obcecado em capturar Boruto, lançou sobre ele uma horda de suas criaturas deformadas. O Uzumaki resistiu o quanto pôde, mas acabou encurralado. No instante em que a derrota parecia inevitável, um pequeno sapo falante apareceu, oferecendo resgate imediato por simples toque. Sem alternativa, Boruto confiou no animal e foi transportado para um local isolado, um antigo laboratório de Orochimaru, agora habitado por Kashin Kojin. Kojin também foi afetado pela reescrita de memórias provocada por Eida. Ainda assim, seu intelecto e frieza o levaram a questionar a realidade imposta. Com base nas lacunas que percebia, deduziu que a única explicação plausível era a inversão de identidades entre Boruto e Kawaki. A verdade, contudo, estava além da manipulação de lembranças, e mais próxima das alterações genéticas implantadas por Amado. Em seu corpo repousavam células de Shibai, um ser cuja natureza ultrapassava os limites humanos. Essas células
elas haviam despertado em Kojin uma percepção transcendental do tempo, permitindo-lhe enxergar fragmentos de futuros possíveis. Entre essas visões, ele testemunhou o avanço dos garras sujas de Code devastando o planeta em uma linha temporal específica, o nascimento de uma entidade chamada Jura. Essa visão apocalíptica levou Kojin a uma conclusão: deter Code era a única forma de impedir a catástrofe. Determinado a mudar o curso do destino, propôs a Boruto treiná-lo com técnicas que o próprio jovem só dominaria em um futuro distante, encurtando o tempo necessário para alcançar seu potencial. O treinamento começou de imediato. Entre as novas habilidades, duas se destacaram. A primeira foi o Rasengan Uzuriko, uma variação do clássico jutsu moldada com o fluxo de rotação do próprio planeta, um poder que uma vez lançado, mantinha uma energia contínua girando no corpo do inimigo, causando danos que apenas Boruto podia interromper. A segunda foi uma readaptação da técnica do Deus Voador do Trovão, que permitia deslocamentos instantâneos. Para curtas distâncias, Boruto utilizava shurikens como marcadores. Para longas, criava selos metálicos envoltos em chakra, rastreáveis por concentração. Quanto maior a distância, mais exigente se tornava o controle. Após semanas de prática intensa, Boruto dominou o suficiente para encarar seu destino. Ao saber que Code havia invadido Konoha, partiu imediatamente. Sua chegada foi abrupta e dominadora, pisou o rosto do inimigo, ofereceu-lhe clemência se recuasse, mas Code, confuso por lembrar-se de Boruto como alguém que fugia dele, rejeitou qualquer trégua. Suas criaturas avançaram, e Boruto as eliminou sem esforço, advertindo que se continuassem a existir, evoluiriam até um ponto irreversível. Code ignorou o aviso, insistindo em cumprir a vontade dos Otsutsukis. Diante dessa obstinação cega, Boruto aplicou o Rasengan Uzuriko, deixando o corpo do inimigo em colapso contínuo. Exigiu que entregasse o Jubi, mas Kawaki surgiu e tentou eliminar Code, o que inadvertidamente permitiu a fuga do invasor. A hostilidade de Kawaki voltou-se então a Boruto, determinado a acabar com ele. No entanto, o que parecia um erro revelou-se parte de um plano meticuloso. Antes do confronto, Boruto havia implantado em Code um pequeno sapo de vigilância de Kojin, capaz de rastrear seus movimentos. Assim, quando o inimigo fugiu, o esconderijo do Jubei foi finalmente localizado. Boruto seguiu imediatamente, mas chegou tarde demais. À sua frente, o Jubi já havia se dispersado, dando origem a 4 seres autoconscientes, entidades moldadas a partir de vítimas capturadas. Entre elas estavam Bog, o velho cúmplice que libertou Eida, Moeg, raptada durante o ataque anterior, Sasuke preso diante de seu discípulo, e Jura, a encarnação pura do instinto do Jubi. Esses novos seres declararam-se a evolução natural da espécie, uma forma superior de vida nascida da curiosidade do ego transmitido por Code. Tomado pelo pavor, o próprio Code fugiu, deixando Boruto sozinho diante deles. Os monstros o subjugaram com facilidade, mas Jura optou por poupá-lo. Queria entender melhor e explorar sua própria existência, pois haviam acabado de nascer. De volta a Konoha, Boruto procurou Sarada. O reencontro foi intenso. Ela o acolheu em um abraço silencioso, sem notar o olhar ferido de Sumire, que também possuía sentimentos por ele. Boruto explicou o essencial. Sasuke foi capturado por ter se sacrificado para salvá-lo, e ele jura libertá-lo. Antes que pudessem conversar mais, sua presença foi detectada pelos sensores da vila. Nesse momento, Shikamaru contatou em segredo o Hokage interino. Após longas análises, chegou à mesma conclusão que Kojin. As memórias de todos haviam sido distorcidas. Boruto confirmou, explicando o papel de Eida e o confinamento de Naruto e Hinata por Kawaki. Pediu a Shikamaru que mantivesse a situação como estava até o momento certo de agir e que confiasse nele. Racional e pragmático, Shikamaru aceitou, ciente de que Boruto era agora a única peça lúcida em um tabuleiro caótico. Logo depois, Boruto soube que Jura se dirigia a Konoha em busca de Naruto. Partiu sem hesitar e tentou convencer Kawaki a unir forças temporariamente. Argumentou que proteger a vila estava acima das rivalidades, mas Kawaki, consumido pelo ressentimento, recusou. Irritado, Boruto demonstrou sua superioridade e o chamou de fraco, o que fez o karma de ambos reagir, vibrando em sincronia. Enquanto isso, em outro ponto da vila, Himawari descobriu que Kurama havia despertado dentro dela. Movida por instinto e coragem, enfrentou Jura diretamente, tentando impedir seu avanço. Em outro ponto, Sarada lutava contra Hidari, o Shinju que representava a aparência de Sasuke. Ambas estavam prestes a sucumbir quando Boruto chegou. Primeiro salvou a irmã, depois interveio para libertar Sarada, repelindo o inimigo com um golpe. Ciente de que a ameaça persistia, Boruto carregou novamente o Rasengan Uzuriko e o lançou com precisão, destruindo por completo o corpo de Hidari. Kashin Kojin lhe confirmou que aquela era a alma de espinho que havia previsto em suas visões. Mas o triunfo durou pouco. Jura a distância, atravessou Boruto com um ataque e recuperou a essência de Hidari. Fascinado pela clareza com que o jovem compreendia a natureza das criaturas, decidiu que o mataria, mas para preservar a alma de espinhos de Hidari que apodreceria caso ficasse mais tempo ali, optou por poupá-lo novamente, mas sem antes prometer que voltariam a se encontrar. Himawari, por sua vez, usa o poder curativo de Kurama para curar o ferimento grave de Boruto. Embora o chakra regenerador restaurasse parte de suas forças, ele teve seus movimentos restringidos por Konohamaru, que prendendo-lhe as mãos para impedi-lo de usar qualquer jutsu. Com isso Boruto foi levado à sede administrativa de Konoha, onde seria interrogado. Durante a sessão, Konohamaru tentou extrair respostas diretas, mas Boruto
Boruto apenas revelou o essencial, contou que Jura e as demais criaturas eram nascidas da árvore divina, entidades conscientes moldadas do Jubi, e confirmou que Naruto e Hinata continuavam vivos, mantidos em segurança. No entanto, recusou-se a revelar a localização deles ou envolver Kawaki. Insatisfeito, Ibiki assumiu o interrogatório e recorreu à violência, golpeando a cabeça de Boruto contra a mesa em busca de confissão. Mesmo ferido, o jovem resistiu, e graças à ajuda sigilosa de Shikamaru, libertou-se e escapou do local. Pouco depois, Kawaki o encontrou. Sua raiva havia se dissipado, substituída por um desconforto silencioso. Questionou por que Boruto havia ocultado suas ações diante de todos. O Uzumaki explicou que expor a verdade apenas dividiria Konoha entre os que acreditariam e os que o viriam como traidor. Para ele, manter o segredo era necessário para manter a vila unida neste ponto. Durante o diálogo, Kawaki lembrou da leve ressonância entre seus karmas anteriormente, e perguntou sobre o estado do selo de Boruto. Este esclareceu que não o usava desde a batalha contra Cold, 2 anos atrás. Ele admitiu que sozinho, jamais derrotaria Jura, e por isso propôs uma trégua temporária. Ofereceu-se inclusive para ser morto caso Momoshiki retomasse o controle, garantindo assim que não se tornaria um risco para Naruto. Para conquistar a confiança de Kawaki, Boruto revelou algo que Amado havia escondido. O corpo do rapaz foi configurado geneticamente com foco em sobrevivência. 80% de seu potencial era destinado à defesa e regeneração, restando apenas 20% para ataque. Essa limitação, imposta por Amado, tinha como objetivo mantê-lo vivo tempo suficiente para a segurança de sua filha, que dependia do karma. Boruto sugeriu que Kawaki convencesse o cientista a reconfigurar o equilíbrio corporal para priorizar o modo ofensivo. Ciente de que isso tornaria mais útil em combate, Kawaki aceitou o conselho e a aliança. Com o pacto selado, Boruto compartilhou o plano. Shikamaru havia iniciado uma operação de resgate após a captura de Shinki, filho do Kazekage, pelos Shinjus, o que resultou no surgimento de outro inimigo. A batalha ocorreria nos arredores do Deserto da Areia, e Kawaki deveria juntar-se a ele após a reconfiguração corporal. O objetivo não era vencer Jura, mas recuperar as almas de espinhos de Shinki e Moegi e escapar vivos. Enquanto Kawaki o distraísse, Boruto usaria o teletransporte de longa distância com um marcador metálico energizado por chakra. O sucesso dependeria apenas de sobreviver em tempo suficiente. Entretanto, Kashin Koji havia omitido uma parte crucial de suas visões. Para que a linha temporal correta se concretizasse, uma vida teria de ser sacrificada, não a de Yodo, como Boruto acreditava, mas de alguém muito próximo a ele. Durante a missão, a equipe dividiu-se. Konohamaru seguiu com Matsuri, enquanto Sarada e os demais com Ryo. Quando tudo parecia perdido, o Mangekyo Sharingan de Sarada despertou sob o impacto emocional do momento, permitindo-lhe destruir o inimigo e libertar sua alma de espinhos. No entanto, Konohamaru por outro lado, estava em grave perigo. Ao perceber que Kojin pretendia deixá-lo morrer para preservar o curso previsto, Boruto rompeu o plano original. Kojin o alertou de que interferir atrairia Jura imediatamente e condenaria o mundo inteiro. Boruto, indiferente, teletransportou-se para lá, destruiu o corpo de Mitsuri com facilidade, e entregou sua alma de espinhos a Konohamaru, ordenando que fugisse e se reunisse aos demais. Sozinho, enfrentou Jura numa tentativa desesperada de conectar o Rasengan Uzuriko e neutralizá-lo até a chegada de Kawaki. O primeiro ataque de um Rasengan normal falhou completamente. Jura, graças a Mamushi, sabia que alguém estava ajudando e passando informações a respeito deles, mas Boruto recusou-se a confirmar qualquer suspeita. O Shinju, intrigado com outra coisa, questionou sobre o significado do amor, afirmando que o vê como uma fraqueza dos humanos e a razão da provável morte de Boruto, já que garoto foi movido pelo amor ao tentar salvar seus companheiros. Em seguida, o ataca com raízes. Boruto aguardou o momento certo para concentrar o Rasengan Uzuriko acertando-lhe as costas, porém Jura absorve e dissipa a energia sem sofrer dano. Sem alternativas, Boruto apenas aguardou o desfecho. No esconderijo, Kojin acompanhava as possibilidades temporais se reconfigurando até vislumbrar uma nova linha de eventos. Kawaki chegou no campo de batalha. Ele avançou contra Jura, criando tempo para que Boruto se concentrasse em jutsu. O selo do karma começou a reagir de forma instável. Boruto então forçou a mente a se acalmar, focando na localização de seu marcador metálico. Ao conseguir isso com precisão absoluta, se aproximou de Kawaki, e juntos conseguiram recuar para o ponto de encontro, e assim o grupo retorna levando consigo as duas almas de espinhos. Com a missão concluída, as essências de Shinki e Moegi foram reinseridas em seus corpos originais, restaurando suas vidas. Boruto aproveitou e visitou Himawari, a única presença familiar que ainda o confortava. Inspirado pela conexão dela com Kurama, voltou-se para dentro de si e entrou novamente em contato com Momoshiki. Dessa vez, não houve confronto, apenas resignação. O espírito Otsutsuki reconheceu que não podia mais dominar Boruto nem se manifestar de forma independente, desejava apenas o fim de ambos, uma libertação mútua. Boruto, porém, via oportunidade naquilo, propôs um pacto. Momoshiki o auxiliaria uma última vez contra Jura, e caso triunfassem, herdaria seu corpo como recompensa. O Otsutsuki gostou do que ouviu, e o destino dos dois começou a convergir para o mesmo ponto inevitável.